fazer, esquecer das preocupações, esquecer dos sonhos, dos desejos e concentrar no Senhor, na presença dEle. Nossa mente é cheia de muitas coisas, então a gente precisa aprender a concentrar na presença, colocar o nosso coração nele, desejar Ele. Isso, além de ser uma escolha nossa, é um exercício. A gente entrar na adoração, entrar na presença dele, desejar, confiar, saber que ele tem controle completo das nossas vidas, aqui e por toda a eternidade. Mesmo que a gente não compreenda muitas vezes, e muitas vezes nós não vamos compreender, mas quando nós entramos na presença dele, a primeira coisa que ele coloca no nosso coração é a certeza de que ele tem tudo sob controle e de que a eternidade nos foi dada por herança. Quando a gente entende isso, a gente entende o quanto vale a pena adorar, servir, amar, nos entregar a esse Deus maravilhoso. Ah, Deus amado, maravilhoso, estar na tua presença já valeu muito a pena até aqui. Imagine, Senhor. Eu imagino aquele dia quando eu te verei face a face, estarei contigo, podendo contemplar a plenitude do teu amor, a plenitude da tua graça, a plenitude das tuas misericórdias, a plenitude da purificação. Sim, Deus, sim, eu te adoro. Esse dia não chega, Deus, que eu desejo a tua presença mais do que tudo. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Consigo entender pessoas que dizem que conhecem a Deus e elas em nenhum momento consigam sentir o desejo ardente pela eternidade, pela presença de Deus, porque quando nós conhecemos Ele, tudo que é eterno, tudo que é dele começa a manifestar dentro de nós. É uma sensação íntima, indescritível, única, sensação de você saber de verdade que existe um Deus. E por mais que você seja feliz, e nós somos muito felizes nessa terra, por mais que a gente viva e desfrute do melhor de Deus nessa terra, e nós podemos fazer isso, mas a eternidade é muito melhor, a graça é muito melhor. Quanto mais nós buscamos a presença dele, quanto mais nós buscamos estar com ele, mais nós passamos a compreender isso. Quanto mais a glória dele vem em nós e nos inunda, mais nós desejamos por ele. Por isso nós precisamos a cada dia aplicar o nosso coração à adoração, aplicar o nosso coração a estar com ele. Está no sentido de adorar, está no sentido de se relacionar, está no sentido de ter comunhão com Ele, de sentir a presença, de andar com Ele. Uma vez que nós
passamos por esse momento, a gente fica viciado, necessitado, dependente, totalmente dependente da glória dele. Nós só queremos mais. Então, o que precisamos fazer é abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração e nos entregar a ele, totalmente, nos rendendo. Nos rendendo. Quando eu penso o que tua glória fez comigo, às vezes na música a gente tem a sensação de uma êxtase, de um clímax religioso, espiritual. Mas quando eu entro na glória de Deus e a glória dele vem sobre mim, a primeira coisa que eu entendo que a glória dele fez comigo foi me limpar. Ele me limpou do pecado, da imundícia, da morte. Ele me limpou. De quê? De tudo. Por isso que eu posso entrar na presença dele. Por isso que eu desejo a presença dele. Porque mesmo quando eu volto a me sujar algumas vezes, e eu volto algumas vezes, porque a nossa carne nela não habita bem algum, mesmo quando eu volto a me sujar algumas vezes, a glória dele, ela me limpa, me restaura, me renova. Aí eu me alegro e me entrego a ele. Não tem como. Se a sua adoração, se o seu êxtase espiritual ele não partir de um coração limpo, transformado, se for só para sentir um arrepio ou um tremor, você está errado. Você não entendeu ainda. Mas se você entendeu o perdão, se você entendeu o sacrifício de Jesus como algo que nos limpa, como algo que nos restaura, como algo que nos capacita para estar na presença de Deus, aí nós estamos começando a entender a graça. Nós estamos começando a entender a graça. Sim, Deus, nós pertencemos a Ti. Nosso coração é Teu, Senhor. Nosso coração pertence a Ti totalmente. A nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos pertencem a Ti. Toda glória a esse Jesus maravilhoso que fez todo o sacrifício necessário para que nós tivéssemos vida, que fez todo o sacrifício necessário para que nós pudéssemos ser resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O Senhor fez todo o sacrifício necessário para que a Tua glória pudesse nos inundar e que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Te adoro, Espírito. Sim, o Espírito que é santo, que habita em nós e que nos guia a toda a verdade. Aracere canta lá, canta lá, serena enche. Nós te adoramos, Espírito. Nós te adoramos, nós te adoramos.
Boa noite, nosso Cristiano. Boa noite a você também que tem nos acompanhado online. Que a cada dia você possa mergulhar mais na presença desse Deus maravilhoso. Quando eu aprendi que não tem um formato para adoração, quando eu aprendi que não tem um formato para adorar a Deus, mas é que o que vale é aquilo que é do coração. Então eu aprendi, muitas vezes eu passo horas quietinho na presença dele, só buscando, só sentindo, só mergulhando, desfrutando um pouco da eternidade, praticando aqui aquilo que eu vou viver lá. Isso traz uma paz, queridos. Isso traz uma confiança, uma certeza. Isso traz um descanso. Você precisa aprender a entrar nesse descanso. Isso traz um descanso que só Ele pode dar. Amém? Vamos à palavra. Eu quero fazer duas perguntas. Deus colocou no meu coração de responder duas perguntas. Existe uma lei, um princípio que rege o mundo. Alguns chamam de princípio universal. Outros chamam de fundamento, outros chamam de uma verdade absoluta. Todo mundo sabe disso. No mundo, em qualquer religião, qualquer doutrina filosófica, as pessoas sempre falam isso. Aquilo que você plantar, você vai colher. Esse é o princípio, é bíblico, sim, está na Bíblia. É um princípio biológico, claro, você planta uma semente e você colhe daquela semente. É um princípio filosófico, as coisas que você faz de alguma forma ou de outras, elas retornam para você. Porque se você semeia, se você planta, se você executa determinadas ações, é tão óbvio, né, que essas ações elas retornem para você de alguma maneira. E aí tem várias visões, ensinamentos dentro dessa questão do princípio da plantio e da colheita. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, a lei da semeadura. A pergunta que eu faço é, primeiro, eu posso impedir um plantio errado? Eu posso impedir algo que foi plantado de errado? Eu tenho como não colher um plantio que foi feito errado? Uma semente ruim que foi plantada, tem como não colher dela? E a outra pergunta que eu quero responder aqui é, o que eu devo plantar? De fato, quais são as coisas que eu devo plantar? Nós vamos usar o princípio biológico como exemplo para o princípio espiritual. Muitas pessoas, elas acham que aquilo que você planta em relação àquilo que é espiritual, aquilo que é sentimento, aquilo que você planta em relação aos outros, plantou, tem que colher, não tem para onde. Em que sentido? O indivíduo é mau, ele vai ter que pagar o preço. E alguns falam assim, ou nessa vida ou na próxima. Tem até algumas doutrinas que falam que se você plantar nessa vida, você vai vir na próxima, uma outra vida, para pagar aquilo que você plantou nessa vida.
como se fosse passando de vidas em vidas. Outros já são mais enfáticos, falando assim, aqui se faz, aqui se paga. E aí, esse de fato é um princípio que está lá, é uma lei que está lá. E o próprio Deus falou aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas tem como quebrar esse plantio? Tem como eu evitar isso? Tem como eu não colher uma planta ruim? Tem. E graças a Deus que tem. Porque se não tivesse, nós estaríamos numa situação difícil. Então vamos lá. No natural, o que é que a gente faz para poder evitar esse plantio? No natural é o seguinte, eu tinha um pé de goiaba no meu quintal. Um pé de goiaba branca. E as goiabas, elas sempre davam bichadas. Sempre. Tinha uma goiaba desse tamanho, davam umas goiabas grandes, mas a metade dela estava podre. Então, a gente tinha que comer cortando os pedaços. E era um pé de goiaba que dava muita folhagem, ele estava muito grande, então ele estava de fato me incomodando. Foi um plantio que não deu certo. Foi o que eu fiz com ele? Arranquei. A única forma de você impedir um plantio ruim é arrancando o mal pela raiz. A única forma de você não colher daquilo que você plantou é você morrendo. A única forma de você não colher as coisas más é se a planta morrer. Esse é um princípio biológico, você não quer colher daquela planta que está plantada, que está dando frutos ruins, arranque ela. Corte-a e lance-a no fogo. Jesus falou isso. Vamos começar aqui. Vamos começar a navegar sobre a Bíblia. Mateus 7, 15. Jesus está falando de homens maus, de árvores que não foram bem plantadas. Mateus 7, a partir do versículo 15. Jesus diz o quê? Pausa para abrirem as Bíblias. Ou para buscar no smartphone. Como é que vai usar no smartphone? A gente pode usar o termo abrir a Bíblia? Pode, né? Você está abrindo o aplicativo, né? Entre abrir uma página de papel e abrir o aplicativo é abrir do mesmo jeito, né? Abram suas Bíblias físicas e digitais. Eu vou ter que falar assim agora, né? Abram suas Bíblias físicas ou digitais em Mateus 7, versículo 15. Eu tenho que me adaptar aos tempos modernos, as coisas estão mudando com muita rapidez. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado com a capa. Por quê? Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Não, Jesus, não colhe. Acho que foi assim que eles responderam na hora. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E isso é um princípio imutável. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Mas toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então, a boa notícia é, sim, eu posso impedir um plantio ruim. A má notícia é, a única fim é matando essa árvore. Dentro do princípio natural, do princípio da colheita e do plantio. E aí você pergunta para mim assim, se eu sou essa árvore, se eu tenho plantado coisas ruins, como
então eu consigo fazer isso? Como quebrar esse ciclo de colheita e plantio quando uma árvore ruim é plantada e cada fruto que ela produz é ruim e elas vão gerar outras árvores ruins? E a forma é preciso que essa árvore morra. É preciso que essa situação, que essa condição morra. Deus tanto entendeu isso, esse princípio e aquilo que ele faz é imutável. Ou seja, o princípio ele foi estabelecido e aí nós vamos trazer para a nossa condição de humanos. Deus plantou uma árvore boa, um homem puro, e esse homem então ele deu uma semente ruim, que foi o pecado. E essa semente ruim de Adão, ela vem passando por gerações e gerações até hoje, de um ciclo interminável de frutos e árvores ruins. E pelo que a gente tem visto no mundo hoje, cada vez pior. E aí foi necessário que de uma vez por todas, essa árvore, essa planta, essa erva daninha chamada pecado, ela fosse arrancada pela raiz. E eu me alegro em dizer para você que isso já aconteceu. Já foi arrancado. O princípio da lei do pecado e da morte, ele já foi destruído. Adiante sua Bíblia para Romanos. Paulo explica sobre isso. Romanos 6. Eu deixei marcadinho aqui para facilitar para você, para mim. Romanos 6. E essa é uma das passagens mais claras que eu acho na Bíblia sobre a gente entender aquilo que aconteceu com Jesus e através de nós. Romanos 6. Amém? Diz assim, a partir do versículo 1, que diremos, pois? Nós permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está falando de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou pecar mais porque haja mais pecado? Ele fala depois, nenhum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. E quando nós morremos? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é a forma de se arrancar uma erva daninha, uma árvore ruim? Arrancando-a pela raiz, matando ela. Toda árvore que meu pai plantou, que não produz frutos, deverá ser arrancada e jogada fora. E como nós fazemos isso? Sendo sepultados com ele no batismo. Entenda, quando se fala passar pela cruz, Jesus falou assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso? Então o que é tomar a cruz? Tomar a cruz não é carregar um fardo pesado. Sabe o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é morrer. Tome a sua cruz e faça e vá com ela até onde eu fui. Aonde Jesus foi com a cruz? Ele foi até a morte. Ele morreu na cruz. Então nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar pela morte. O batismo significa isso. Por isso que o batismo é por imersão. Sepultados, pois, com ele no batismo, ressurgimos com ele em glória. Ah, aí vem a parte boa da história. Porque uma vez que nós morremos,
Uma vez que nós morremos, toda a condenação, aquela árvore ruim, ela é arrancada. Uma vez que nós morremos, aquilo que era do pecado, que dominava sobre nós, ela é extinta. Ela foi queimada no fogo. Quando nós nascemos de novo, nós morremos. Então, se nós morremos, toda a condenação, todo o princípio de plantio e colheita que nos condenava à morte, ele foi extinto. E aí nós morremos com ele, e aí Paulo fala bem claramente, assim como com ele nós morremos, com ele nós também vivemos, ressuscitamos, porque ele não ficou na cruz, ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia! E nós ressuscitamos com ele. E uma vez que nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos uma nova semente. Ressuscitamos uma nova árvore. Ressuscitamos uma árvore boa. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E aqui ele está falando de plantio. Por quê? Porque a árvore da erva daninha, ela tem que morrer. Porque esse é o princípio, aquilo que o homem planta, ele colhe. Só que se eu arranco essa árvore, se eu mato, se eu destruo aquilo que eu plantei de ruim, eu tenho a chance agora de plantar algo bom. O princípio não muda. Aquilo que você planta, você colhe. O que está aqui dizendo é, você pode destruir o que você plantou de ruim através da morte, através de Jesus, porque foi isso que ele fez, para que você possa então plantar novamente. E quando Jesus se referiu lá aos fariseus, ele falou assim, olha, toda árvore que meu pai não plantou, ela será arrancada e lançada no fogo. Ou seja, essa geração aqui, ela precisa aprender a morrer. Mas não morrer fisicamente, pelo menos naquela condição. Porque quando Jesus ali morreu na cruz, todos aqueles escribas e fariseus hipócritas, aquela erva daninha que contaminava com a religiosidade e a vida em Deus, ela precisaria ser morta, passando pelo batismo como todos passaram. E esse foi o princípio lá em Atos, quando Pedro e João e os apóstolos batizavam aqueles que se converteram. Na verdade, esse princípio não começou em Atos, ele começou em João Batista. Raça de víboras, arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento é o arrancar a árvore pela raiz. Porque arrependimento não é da boca para fora, arrependimento tem que ser no coração. E aquelas pessoas que iam ter com João Batista, eles se batizavam. Por quê? Porque eles se arrependiam dos seus pecados. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Se não há arrependimento no seu coração, não há entendimento sobre que você é pecador, não há entendimento que você é uma erva daninha, não há entendimento que você precisa morrer. E se você não entende que precisa morrer, você automaticamente não morre. E se você não morre, você não nasce de novo. E continua o quê? O ciclo de ervas daninhas. A única forma de quebrar isso, a única forma de impedir um plantio errado, é você destruindo ele através do arrependimento. Através da vida em Deus, através da morte de Jesus, através de tomar a sua cruz. E aí vou voltar a repetir aqui o versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, velho homem é plantio ruim, para que o corpo do pecado seja desfeito, queimado, destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Queridos, nós morremos. Quando nós passamos pelo batismo, quando nós aceitamos Jesus, o nosso velho homem, ele morreu. A condenação que havia sobre nós, a lei que imperava sobre as nossas vidas, do colher condenação, ela foi extinta. Por quê? Porque nós fomos queimados. Nós fomos mortos. E nós nascemos uma nova criatura. Ora, se já morremos com Cristo, versículo 8, cremos que, e aí a palavra aqui, eu vou até grifar que eu esqueci, na verdade eu me percebi disso agora, a palavra aqui é cremos. Cremos.
Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o que você crê. Eu estou falando o que eu creio. Eu creio que se com Ele eu morri, eu creio que com Ele também viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio, pois, quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, pois, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, aos seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não há lei. E quando ele fala debaixo da lei, não se refere só à lei religiosa. Ele se refere aos princípios de condenação que regiam a nossa vida. Ele se refere aos princípios de condenação que operavam em nosso corpo. Qual princípio é esse? A alma que pecar, essa morrerá. Porque esse é o princípio. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. E aí, para nós não colhermos mais morte, nós teríamos que morrer. E aí Jesus falou assim, eu vou proporcionar para vocês a melhor morte de todas. A morte do velho homem. Para que você possa, assim como eu, ressuscitar em vida. E ele falou assim, eu não pequei, mas eu vou morrer. Eu vou ser o sacrifício perfeito para abrir a porta, para dar o acesso, para que você possa então passar pela morte com a certeza. Por que Jesus fez isso? Para dar para a gente a certeza. De quê? De que depois da morte vem ressurreição. Para nos dar a certeza de quê? De que assim como com Ele nós morremos, também com Ele nós ressuscitamos. Mas, queridos, sem morte não há vida. Sem morte do velho homem não há uma nova vida. Sem você entender que você precisa passar pela cruz, sem arrependimento não há remissão de pecados. E hoje tem se pregado um evangelho sem arrependimento. Um evangelho que as pessoas acham que está tudo beleza. Eu posso fazer o que quiser, eu posso pecar, eu posso andar na minha vida do jeito que quiser e o céu está garantido para mim. Não. Se você não passar por esse princípio, se você não arrancar a erva daninha, se você não cuidar do seu coração, você não vai mudar. Sabe por quê? Porque você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Porque tem pessoas hoje que muitas vezes vivem uma vida de igreja, mas não conseguem encontrar paz, não conseguem encontrar descanso, não conseguem encontrar uma vida em Deus. Por uma razão muito simples, elas acham que é o ritual. Aí eu vou lá, eu canto as músicas, te adoro Senhor, te adoro Senhor, te adoro Senhor, dou o meu dízimo, participo de alguma coisa lá na igreja, de algum grupo, de alguma dança, essas coisas que tem, que não são erradas. Só que as pessoas quando fazem isso de forma externa, ritualística, é vazio. Se não houver dentro do seu coração o princípio de arrependimento, o princípio de pecado, de entendimento de pecado, se não houver no seu coração o princípio de entender a graça, esses rituais eles serão vazios. Você vai estar igual os escribas e fariseus, sepulcros caiados. Porque não tem a ver com aquilo que se faz, tem a ver com aquilo que se sente. É íntimo, é pessoal. É como eu falei aqui no começo sobre adoração. Eu entendi a adoração. Então quando eu entro no meu quarto e fecho os olhos e começo a adorar e buscar a presença do Pai, eu sinto a presença dele, é minha relação com ele. Eu posso fazer isso cantando, ou posso fazer não cantando. A música é só um complemento, ela não é o principal. A música, muitas vezes, ela é fruto de um sentimento que está no meu coração. E quando eu estou adorando a Deus e não encontro uma música que consiga expressar naquele momento aquilo que eu sinto para Deus, aí eu boto o violão de lado e vou falar.
E muitas vezes eu não consigo nem encontrar palavras que consigam expressar a profundidade do ardor que tem no meu coração pela presença dele. Mas o que eu faço? Sabe o que é que eu faço? Eu não falo nada, eu só procuro sentir. Porque é só daquilo que se sente, muito mais do que daquilo que se fala. As pessoas hoje elas têm falado muito e sentido pouco. Existe uma superficialidade no mundo. Mas em Deus nunca vai ter essa superficialidade. Em Deus ou é com o coração, ou então não funciona. Então nós entendemos que um princípio é esse. O princípio de morrer, de morte, para quebrar a lei da semeadura. O princípio de morrer. Mas Jesus, ele usa um outro exemplo, que esse também eu acho maravilhoso, que de certa forma é um tipo de morte em relação à vida de Deus em nós. Tudo isso que eu tenho falado sobre plantar e colher, você pode pensar que eu estou falando só no aspecto do pecado e no aspecto da salvação. Mas não é. Isso é o princípio, isso é o fundamento para todos os outros aspectos da nossa vida. Porque através do entendimento da graça de Deus em nós, quando nós entendemos, por exemplo, que a minha vida pertence a Ele, quando eu entendo que eu fui resgatado do reino das trevas, que eu sou dele e que a eternidade me é garantida, eu consigo encontrar um descanso em que as aflições do mundo e a depressão e as angústias e as ansiedades, elas não me atingem. Eu não fico mais preso a essa lei. Eu não fico mais preso a esse plantio do mundo de necessidades. Por quê? Porque a minha vida, eu consigo entender dentro do meu coração uma outra condição em Deus. Quando eu consigo entender que eu fui liberto do pecado, da prisão, de todas essas coisas, eu consigo encontrar em Deus uma nova vida, eu consigo plantar uma condição na minha vida em que eu não fico mais preso à miséria. Eu entendo e eu consigo desenvolver uma fé onde Ele, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. Quando eu entendo esse princípio da graça, de que eu fui liberto dessa lei da condenação do pecado, e eu descubro que na morte de Jesus, Ele levou na cruz todas as dores e enfermidades, a condenação do pecado sobre a minha carne que traz a enfermidade, eu entendo isso e ela é quebrada, eu não fico mais dependente disso. E eu entendo que verdadeiramente Ele levou na cruz todas as dores e enfermidades, e eu descubro que eu sou sarado. Então não é só a questão de se aplicar à salvação. É um princípio que se aplica aqui na terra, à prosperidade, à enfermidade, ao descanso, aos relacionamentos, ao amor, a tudo que diz respeito a essa vida. Queridos, Deus não pega você por pedaço, Ele pega você todo. Com Deus ou é tudo ou é nada. Com Deus, eu sempre costumo dizer assim, Deus não tem coisa de meia boca não. Cristão meia boca, vida meia boca, religiosidade meia boca, eu não estou falando de uma assiduidade de igreja, eu estou falando assim, ou seu coração é de Deus e você tem uma vida com Ele, independente de você fazer parte de grupos religiosos ou não, ou você tem isso, ou você não tem nada. Ou você entende isso na profundidade do seu coração, ou você é um sepulcro caiado, um religioso igual os escribas e fariseus. E quem decide que tipo de cristão é você? Somente você. É você que sabe o que está aí dentro. Eu não sei. E quando Jesus fala sobre isso, vai para João 15. Volta um pouquinho. Depois nós vamos voltar para Romanos ainda. Deixa o dedo aí. Perto de Romanos. Quer dizer, deixa o dedo é quando a gente tinha Bíblia de papel. Para quem não tem Bíblia de papel... Tô com isso na cabeça hoje. João 15.
Diz assim, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara, ou todo ramo, em algumas traduções tem, né? Todo ramo que em mim não dá frutos, atira, a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de uma técnica que eu achei muito difícil de fazer. Eu não consegui fazê-la ainda. Já tentei algumas vezes e não deu certo. Se chama técnica de enxerto. O que é enxerto? Enxerto é você... Enxerto eu falo de planta, porque tem enxerto também de pele, por exemplo, de quando a pessoa tem um acidente, tira a pele de um canto e coloca no outro, do mesmo indivíduo. Por quê? Porque se você pegar de um outro indivíduo, fazer um transplante, é mais complicado também. Tem que ter uma série de coisas. O enxerto de planta também, ele é complicado. Você pega um galho de uma planta que ele está ruim, e aí ele fala assim, os ramos que não davam frutos, e você vai e corta ele. Ele está falando aqui de podar a planta. O que é podar a planta? Muitas vezes não precisa arrancar tudo, você vai tirando partes. As partes que sugam, as partes que estão secas, as partes que estão mortas, as partes que cresceram errado. E você vai podar. Podar eu entendo, eu já podei bastante plantas e cada planta tem um jeito de podar diferente. Porque você precisa dar uma limpada nela. E se nós somos essa planta, nós precisamos ser podados. Ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E que vários ramos dessa planta eles foram cortados, porque não davam frutos. E ele fala assim, vocês foram enxertados. E aí interessante que tem uma parte que ele fala assim, oliveira braba, nesse mesmo texto, você seguindo mais à frente, ele fala que essa oliveira braba ela foi enxertada na verdadeira. E deu fruto bom. Sabe por quê? Porque a essência era boa. A raiz era boa, o caule era bom. E aí foi isso que aconteceu com a gente. Nós éramos erva daninha. Nossos frutos eram ruins. Ele pegou e enxertou a gente através de quê? Através da morte na cruz, através do batismo, através da nossa vida em Deus, através do arrependimento. Nós somos enxertados nele. E uma vez que nós somos enxertados nele, aquilo que vem a seiva que vem da fonte verdadeira do Senhor, passa para nós, e nós que antes dávamos frutos ruins, agora passamos a dar frutos bons. Glória a Deus. Que Ele muda o quê? A nossa essência. Ele muda por dentro, Ele muda quem nós somos, para que nós, que estávamos propensos a dar frutos ruins, possamos dar frutos bons. Precisamos tomar cuidado, queridos, com aquilo que nós plantamos, com aquilo que é a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus quebrou o princípio, e essa é a mensagem para esta noite. Jesus quebrou o princípio de que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Como? Ele falou assim, eu coloco em vocês uma semente nova, eu coloco em vocês uma nova vida, eu coloco em vocês uma nova condição, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há mais morte.
Eu coloco em vocês uma nova condição de vida, mas para isso é preciso que você arranque fora, que você mate, que você destrua o velho homem, que você passe pela cruz, que você se arrependa, para que então uma nova vida possa surgir, e essa nova vida vai ser fundamentada em mim, a videira verdadeira, e uma vez que essa vida fundamentada em mim começar a florir, ela vai dar frutos, bons frutos, frutos para a vida eterna. Aleluia! Quando eu entendo isso, eu imagino como Deus ele transformou a minha vida e pode transformar a sua, quebrando o princípio de uma colheita ruim, de um plantio ruim, quebrando o princípio de condenação. Porque quando fala aquilo que eu vamos plantar, ele vai colher, nós só plantamos no mundo coisas ruins. E o plantio ou o salário, a recompensa do pecado é a morte. E ele nos livrou disso, ele nos deu vida. A morte de Jesus não foi só uma coisa, ele quebrou um princípio de plantio e colheita que estava lá no estabelecido desde a eternidade. E que foi estabelecido também no plano material. Ele quebrou e falou assim, eu vou quebrar isso. Como? Eu vou morrer e dar a condição de nascer de novo. Eu vou morrer e dar a condição de você morrer a velha árvore e nascer uma árvore nova. Eu vou dar a condição de você, se você quiser, se você arrepender, de você começar de novo, começar uma nova vida. Eu dou a você uma nova chance. Em mim, para que você tenha vida e tenha com abundância. E aí quando nós entendemos isso, aí nós mergulhamos nele, nós nos entregamos a ele por inteiro. Nós rasgamos o nosso coração, mergulhamos e deixamos que a graça dele nos transforme, para que a gente possa então a partir daí dar frutos. Que frutos? Frutos de justiça. E aí nós vamos então agora para a segunda pergunta. O que plantar? Eu disse que tinha que voltar para Romanos, não foi? Volta para Romanos. Romanos 11. Antes de falar sobre o que plantar, eu quero ler para você Romanos 11, 17, só 3 versículos, 17, 18 e 24. Quando ele fala aqui sobre essa questão do enxerto. Romanos 11, 17. Diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, tu sendo jebuseiro, ou seja, erva daninha, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu só estou lendo esse versículo para poder fundamentar para você aquilo que eu falei sobre o enxerto. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, tu não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Versículo 24. Se tu fostes cortado do natural jabuzeiro e contra a natureza, vou reafirmar isso aqui, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Contra a natureza quer dizer o quê? Quebrando um princípio. Mudando uma condição que seria de colheita ruim. Você foi cortado de uma árvore ruim, enxertado numa árvore boa, contra a natureza, para que você pudesse dar bons frutos. Então nós precisamos dar bons frutos. Já tem essa condição. E aí nós vamos para a questão dos frutos agora. Passa mais um pouquinho para frente, Gálatas 6. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Lembrando que em Gálatas 5 ele fala sobre obras da carne e frutos do Espírito. Depois você pode ler. E aí, aqui em Gálatas, ele começa, em Gálatas 7, com um princípio que todo mundo fala esse versículo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Aquilo que você planta, você colhe.
princípio existe? Sim. Se você tem um plantio ruim, mas Deus falou que aquilo que eu planto eu colho. Se o meu plantio for ruim, o que eu devo fazer? Destruir ele. Toque fogo na sua roça ruim. Revire a sua terra, mude a sua estrutura, mude a sua vida, mude o seu coração. Queridos, eu já li muito sobre religiões. Eu não encontrei nenhuma religião, nenhum princípio de fé fora do cristianismo que pudesse dizer para o indivíduo assim, você pode ser outra pessoa. Alguns falam que você pode controlar, alguns falam que você pode, inclusive, mudar a sua semeadura. Alguns falam que você precisa atingir um estado de paz e autocontrole. Algumas religiões falam que você precisa cuidar porque o que você fez de errado nessa vida você vai ter a rebordosa disso na próxima. Mas só Jesus chega para o indivíduo e fala assim, eu posso transformar você de uma árvore ruim numa árvore boa. Só o Evangelho de Jesus pode chegar para você e dizer assim, eu posso matar você e fazer você uma outra pessoa nova. Só o Evangelho de Jesus chega para o indivíduo e fala assim, eu vou desmanchar você e fazer de novo. Porque essa é a única maneira. Primeiro, porque não tem outra vida, só tem essa. E segundo que, como diz o ditado no mundo, pau que nasce torto morre torto. Ele falou, beleza, o princípio é esse, então nós vamos morrer. Nós vamos queimar e das cinzas eu faço uma árvore nova. O princípio de morrer para nascer de novo. Então Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Só que em Jesus ele fala assim, tudo bem, então morra o velho homem e nós vamos fazer um novo. Deus quer fazer de você algo novo, não é só em você algo novo. Deus quer fazer de você algo novo. Não é só em você. Porque fazer em você, você pode ser a mesma pessoa. Deus fez algo novo em mim, mas eu continuo sendo o mesmo. Ele é muito mais profundo que isso. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Ele quer fazer de você algo novo. Ele quer matar você, destruir você para ressuscitar você. Para transformar você segundo a imagem de perfeição dele. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, colhe na carne, é a corrupção. E aí nós estamos falando aqui do velho homem. Semear na carne, semear no pecado. Se você semeia no pecado, você vai colher morte. Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E aí nós hoje não somos mais presos ao pecado. Nós não somos presos ao plantio ruim, isso foi quebrado. Então nós temos a escolha hoje de saber que tipo de semente nós estamos plantando. Hoje nós podemos saber que tipo de semente nós vamos plantar no mundo, porque aquilo que nós plantarmos é disso que nós vamos comer. E o que plantar? Ele começa no versículo 9. Quer saber o que plantar? Quer saber qual é o plantio bom? Quer saber qual é o plantio espiritual? Está escrito aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Quer saber o que é um plantio bom? Faça o bem. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Por que ele fala enquanto temos tempo? Enquanto você está nesse plano aqui, enquanto você está vivo, você tem a chance de plantar muita coisa. Coisas ruins ou coisas boas. Então não nos cansemos de plantar o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que ele fala aqui, os domésticos da fé? Ele fala assim, olha, você precisa fazer o bem, você precisa plantar o bem, você precisa plantar uma semente boa. Não comece longe não, comece dentro de casa. Comece com quem está com você todo dia, comece com quem te perturba, comece no seu trabalho, comece com as pessoas que estão perto de você, comece com o seu próximo, porque nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, isso é um plantio. Comece aqui com quem está perto, depois você chega em quem está longe.
Então, principalmente aos domésticos da fé, não se canse de fazer o bem com as pessoas que estão do seu lado, ainda que elas não mereçam, ainda que elas não entendam, ainda que elas lancem semente ruim sobre você, não replante essa semente de volta. Plante sementes boas. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. E vede com grandes letras eu vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque ainda nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. E aí, versículo 15, pulando aqui. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: algumas pessoas querem que você viva uma vida religiosa, que você se circuncide, que você realize alguns atos religiosos para purificar a carne. Ele falou assim: isso não tem valor nenhum. Isso não vale nada. O que vale é ser uma nova criatura. Não tem valor nenhum rituais religiosos. O que tem o valor é aquilo que você é no coração. O que tem valor de fato é: você morreu com Cristo para nascer de novo, você é nova criatura, o seu coração foi transformado, você entendeu o arrependimento, o pecado, você entendeu a transformação, você entendeu o processo de morte que você precisa passar para que a velha árvore morra, para que você então possa ter uma nova árvore. Você entendeu isso? Se você entendeu isso, é isso que funciona. E não circuncidar ou não circuncidar. Porque em Jesus, circuncisão ou incircuncisão não tem valor nenhum, mas você é nova criatura. E a nova criatura, ela vai dar frutos como nova criatura. Volta uma página. Gálatas 5, para a gente encerrar. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... E aí tem aqui aquilo que você precisa plantar. Que você pode plantar. Não só aquilo que vai fluir de você. Porque uma fruta, ela sai de você e ela sai com polpa e com semente. A polpa você come, a semente você planta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. E então os que são de Cristo crucificaram. Lembre-se que crucificaram significa mataram. Mataram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é de Deus, então ande como Deus anda. Se você quer servir a Deus de verdade, segundo a sua nova natureza. Então, respondendo à pergunta, eu posso impedir o plantio ruim? Pode. Matando aquele plantio. Quando você está em Jesus, essa lei ela pode ser quebrada. E aí, para o consolo de alguns, pastor, eu posso não colher daquilo que eu plantei de ruim? Claro que sim. E aí, muitas pessoas que não entendem isso, elas falam assim: como é que aquele homem fez aquela coisa, matou, roubou, pintou e bordou e agora fica aí dando uma de santinho, posando de bom homem? Se esse homem que está dando uma de santinho, se ele entendeu o princípio da graça, se ele entendeu o princípio do arrependimento, queridos, ele está tão purificado quanto você e eu. No céu não vai ter diferença nenhuma de mim para ele. E se você não entendeu isso aqui na terra, é porque você não entendeu a graça ainda. Se você não entendeu o perdão, se você não entendeu o amor, você não entendeu o Evangelho ainda. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é a restauração daquilo que estava errado. É a morte da velha árvore para vir uma árvore nova.
A graça é isso, favor imerecido. E quem mais conhece a graça, sabe quem é? É quem usa dela. Quem mais entende de perdão? É quem é perdoado. Quem errou, sabe que errou e é perdoado. Esse entende o perdão. E aí ele entende o que é perdoar o outro. Quando alguém vem para ele e a pessoa se arrepende, ele fala assim, eu vou perdoar você porque eu fui perdoado. E aí chega diante do pai e fala assim, pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio da morte em Deus. Para quê? Para que a gente possa nascer de novo. Posso quebrar um plantio? Posso impedir? E eu digo a você, se você entendeu o arrependimento, coisas que você plantou em vida, você não vai colher delas. Não vai, eu creio no nome de Jesus. Você não vai sofrer condenação. Romanos 8 primeiro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A lei do pecado, a lei da morte, que condenava você a colher aquilo que você plantou, através do arrependimento, ela é quebrada. E você não vai colher o fruto do seu plantio ruim. Por quê? Porque a graça é isso. Só que aí daqui para frente, cuide com aquilo que você vai plantar. Porque você ainda pode plantar uma árvore ruim e colher dela. Você ainda pode plantar pecado e colher morte. E cada um que escolhe, querido. Aquilo que vai plantar e, consecutivamente, aquilo que vai colher. Você não é obrigado a plantar e nem colher morte. Depende de você. Você já é livre em Deus para isso. Amém? Esse é o tipo de mensagem que liberta a gente de uma coisa tenebrosa que o diabo colocou nos corações, que se chama condenação. A condenação ela é em cima de uma lei. Você vai ser condenado porque a lei diz isso. Mas quando nós vamos para Jesus, ele quebra leis. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Ele pode. E graças a ele por isso. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por essa direção. Nós te agradecemos pela libertação que nós temos em Ti. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos por Tua graça maravilhosa manifesta em nossas vidas. Sim, Deus, nós te adoramos e te louvamos por isso. Muito obrigado, porque Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E nós te agradecemos por isso. Que essa palavra, que essa semente plantada aqui, ela possa atingir os corações. E ela possa poderosamente ser um canal de transformação de vidas. Para que as pessoas entendam a graça, possam se arrepender dos seus pecados. E possam ser restaurados, possam nascer de novo para a Tua glória. No nome de Jesus. Abençoamos em nome de Jesus todos aqueles que escutaram essa palavra. Abençoamos em nome de Jesus todos aqueles que têm aprendido a estar com o Espírito Santo, têm escutado conosco essas mensagens. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você estar conosco nesta noite. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.